A gente vai dar continuidade na resolução das questões, fazendo essa questão do while. Aqui a gente tem essa verificação direta, porque está sendo comparado se o valor de um registrador, né, é menor do que um número, e aqui algumas operações básicas. Então, vamos continuar. Aqui a gente já tem essa definição, o A, o registrador S0, B, S1, C, S2, D, S3, e o vetor V está com a base no S6. Para começar, a gente vai utilizar o comando stli. O que acontece? Esse comando, ele verifica se o primeiro campo aqui, né, é menor do que o segundo, e se for a gente vai utilizar o comando aqui, a instrução stli. Essa instrução, ela compara se o primeiro operador é menor, na verdade ela armazena no primeiro operador, então eu vou colocar aqui um T0, e ela compara se o segundo e o terceiro operadores, se o segundo é menor do que o terceiro. Então eu vou colocar aqui, só para a gente visualizar, e eu vou escrever o que esse comando faz. Então aqui o T0 está recebendo 1 se A for menor do que P. No caso, essa seria a função do STL sem ser o STLI. Como a gente tem um I, é de imediato, então a gente está comparando um valor direto. Então aqui a gente vai colocar logo o 32. Então, aqui a gente vai inverter para o que a gente está comparando mesmo, né? Então aqui, na verdade, eu estou comparando o B está no registrador S1, e aqui eu estou comparando com o valor 32. Então, o registrador temporário T0 está recebendo 1 se o B for menor do que o 32. É o que está acontecendo nessa linha. E agora, a gente vai comparar esse valor que tem aqui dentro, porque se ele for 0, significa que essa comparação foi falsa. E se ele for 1, significa que é verdadeiro, que B é menor do que 32. Então, para comparar, a gente vai usar aquela mesma instrução que a gente tinha visto anteriormente, que é o BNE, que é o branch if not equal. Então, se não forem iguais, vai acontecer esse salto. Então, aqui, se não forem iguais, ocorre o salto. E agora a gente vai pôr os operadores, os operandos. Os operandos que eu vou adicionar é o operando que tem o resultado aqui em cima, então o registrador temporário 0. E eu vou utilizar o registrador específico 0 e vou informar onde vai acontecer o salto. Então, se essa condição não for verdadeira, eu vou sair do código, né? Então, eu vou para aquele exit que a gente já sabe que existe no final do código para sair do código. Então, eu já vou adicionar ele aqui. Esse exit. E essa comparação, ela tá ocorrendo já fazendo parte do laço de repetição, né? Então, a gente tem que ter um rótulo, ou seja, um label, para definir isso aqui. Então, eu vou vou indentar aqui e vou colocar o label de while. Então, esse trecho de código está dentro desse label que chama while. E aqui, caso o resultado daqui de cima, ou seja, caso aqui a gente tenha um 0, se tiver um 0, significa que o B não é menor. Caso tenha um 0, estou comparando aqui se o valor é 0. Se forem iguais, acontece um salto e sai do código, ou seja, eu não vou percorrer, não vou executar essas instruções aqui. Mas caso não sejam, né, caso sejam diferentes, ou seja, o T0 aqui tem 1, então eu continuo com a sequência de instruções que eu tenho aqui embaixo. Então aqui agora eu vou colocar uma adição onde A vai receber o valor dele mesmo, então A está em S0,
vai receber S0 mais S0. Essa instrução vai ser A recebe A mais A. Na próxima linha eu tenho duas operações, né? Porque eu tenho essa soma e eu também tenho esse armazenamento em uma posição da memória. Então, primeiro vamos fazer a adição. Então, eu vou criar um novo registrador temporário T1 e dentro deste registrador eu vou fazer a soma do S0 com o S1 que corresponde a A e B. Então, eu vou colocar aqui. Registrador temporário recebeu a soma de A mais B. Agora que eu tenho o resultado dentro desse registrador, eu posso salvar ele direto em uma posição da memória. Então, eu vou usar para isso o SW, que é o Store Word. Vou pegar esse resultado que está em T1, registrador temporário T1, e vou armazenar nessa posição 4, considerando o endereço base do vetor. Como a gente sabe, a gente tem que multiplicar o 4 por 4 bytes, né? Então, aqui vai dar o 12. E aqui dentro a gente tem o registrador base, que tem o endereço do vetor, que é o S6. Então, isso aqui eu tô pegando o resultado do registrador temporário 1 e salvando na posição da memória V4. Próximo passo, uma adição imediata, então o add 1, onde eu tô pegando o B, né, então o registrador S1, tô salvando ele mesmo, S1 novamente, e tô somando mais um. Aqui. B mais 1. Aqui eu terminei esse conjunto de instruções, então o que acontece? Quando eu chego aqui, já que eu tô dentro desse laço, eu tenho que voltar para a comparação do laço novamente, para verificar se essas instruções vão ser executadas novamente. Então, quando eu chego aqui, eu faço um jump, então eu coloco o J e informo qual o label que eu vou fazer esse salto. Então, aqui vai ser o while, né? Então, quando eu chego aqui, eu faço salto novamente para o while, vou fazer todas essas comparações novamente. E se aqui ocorreu o salto, né, eu venho para o exit, ou seja, saio do laço de repetição. Se não, eu continuo executando esse conjunto de instruções que está aqui dentro.